Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte de, continuando a parte de forças, né? Hoje a gente vai com força elástica. A gente viu na aula anterior a força peso e a gente vai agora para a questão de força elástica, né? O que seria essa força elástica? Como o nome está dizendo, é uma força onde ela vai atuar em molas, em elástico propriamente dito, para ver a deformação de alguns corpos. Então aí a gente tem o seguinte: você teria coragem de soltar de um bug jump, né? O que é um bug jump? Muita gente já ouviu falar aí, né? Bug jump, para quem gosta de esportes atléticos, é uma excelente pedida, né? O nome do esporte é composto de bungee, que é uma corda elástica usada ou em aviões ou em grandes pontes, né? E jump é pular, então pular com corda, pular com elástico, né? Na versão que se fundiu pelo mundo, o corpo da pessoa é produzido por elástico, de modo que depois do elástico ser esticado ao máximo, o esportista tem ainda a sensação de ser um ioiô humano. Pode saltar de alturas que variam entre 20 e 400 e 200 metros. O salto deve partir de torres construídas especialmente para esses fins próprios, né? Um dos lugares que chamamos aí a meca do bug jump é a Nova Zelândia, né? A figura mostra um indígena preparado para lançar uma flecha. O que produz a força na flecha que seja lançada? Essa força é elástica, né? Com certeza sim. Quando o índio coloca o arco, ele pega o arco e coloca a flecha. Quando ele estica esse arco na flecha, ele está usando a força elástica, né? Está ocorrendo uma deformação dessa flecha no arco para que impulsione uma força. Então, a força elástica nada mais é do que uma força gerada quando ocorrem deformações de um corpo. Essa deformação ela não é contínua, ela não é constante. Essa deformação ela sofre variações, certo? Quando puxamos uma mola, um elástico, imediatamente aparecem forças de restauração, ou seja, forças que se opõem às forças que deformam a mola. Segundo estudos de Hooke, quem é Hooke? Hooke é um físico que trabalhou a questão da deformação das molas, dos elásticos, da força aplicada a um corpo quando ele sofre uma deformação momentânea. Ao aplicar forças em molas, existe um intervalo de intensidade para o qual as molas, ao serem soltas, ficam livres de força, retornam ao seu tamanho e forma originais. Quando você pega, por exemplo, um elástico de 10 centímetros, se você estica esse elástico, ele vai com 15 centímetros, quando você solta, essa força cessar, ele volta aos mesmos 10 centímetros. Quando você tem uma mola e você empurra, você comprime essa mola, então também vai ser uma força. Então a força elástica não ocorre apenas quando aumenta de tamanho, quando diminui de tamanho. E ao cessar, essa força retorna ao seu estado normal, certo? Uma consequência do regime elástico é o fato de que a força aplicada à mola provoca uma distorção, ou seja, uma deformação, um aumento ou uma diminuição. No regime elástico, a relação força-deformação é constante para toda força, que a gente vai ver mais adiante, que é a constante elástica. Então a gente tem aqui o que? E a gente foi aplicado uma força para a direita e uma força exercida para a esquerda. A mola ela tem um comprimento X, então ela estava presa aqui a um sistema, e esse comprimento X, o que foi que aconteceu? Puxou essa mola até esse ponto aqui, então esticou essa mola. Então esse comprimento, quando ela esticou, é um comprimento final. E aqui é o quanto ela esticou. Vamos supor que essa mola aqui tenha inicialmente 10 centímetros. Quando ele esticou, foi aqui para 15 centímetros. Então, quanto foi que essa mola deformou? 5 centímetros. Então, esse é o X. É a deformação da mola, certo? Então, ali o comprimento inicial e ela é o comprimento final da mola. Então, quando a gente for falar em deformação da mola, não é o tamanho que ela tem. É o tamanho, é o quanto ela aumentou, o quanto ela diminuiu. Ela tinha 10 centímetros. Eu usei uma força para comprimir essa mola e ela ficou com 7 centímetros. Quanto foi que ela deformou? Deformou apenas 3. O Hooke, ao estudar as deformações elásticas, verificou que aplicando o valor da força aplicada, a deformação duplica. Triplicando, o valor da força triplica a deformação e assim por diante. O que é que ele quer ver com isso? Que se eu coloco uma força X,
Se usar uma força X, ele vai deformar X. Se usar uma força 2x, vai deformar 2x. Então a força e a deformação ela é constante. Assim Hooke estabeleceu a seguinte lei. Em regime de deformação elástica, a intensidade da força é proporcional à deformação. Então, quando aplicou uma força F, deformou X. Aplicou uma força 2F, ou seja, duplicou, então a deformação aumentou 3x. Triplicou 3x. Então a força pela deformação ela é constante. Aí é onde a gente vem para a famosa lei de Hooke. O que é que diz essa lei de Hooke? F é igual a K vezes X. O que é F? É a força elástica, é a força que está sendo aplicada. O que é K? K a gente já viu que K é a constante, né? A constante dessa mola. Como é que eu determino essa constante? A constante ela já vem uma característica própria de cada material, ok? Então aqui, ó, F, força de densidade aplicada, K, constante da mola, X é a deformação, vai ser o alongamento ou encurtamento sofrido pela mola. A constante K, pessoal, é uma característica da mola considerada, depende do material de que é feita. Cada material, seja um elástico, seja um alumínio, seja um arame, seja um cobre, ela tem uma característica própria, tem uma constante própria, ok? A lei de Hooke é utilizada na medida de forças por meio de um aparelho. Qual aparelho que mede a força? É o dinamômetro, que consiste numa mola elástica associada a um ponteiro que mede em uma escala graduada em newtons a intensidade da força deformadora. Então, aqui a gente tem o exemplo do dinamômetro, onde ele vai medir aí essa força elástica. Aí a gente tem aí uma aplicação, ó. Veja aqui, o gráfico representa a intensidade da força F, que age sobre uma mola em função da deformação X. Então a gente tem um gráfico, ó, o eixo de Y, a força, de X, a deformação. Só que essa deformação aqui, ela tem metros, ó. Então eu tenho que transformar para metros. O que é que eu quero? Determina a constante elástica da mola. O que é que eu quero ali? O valor de K, né? Eu conheço a força, eu conheço a deformação, eu quero a constante. E na letra B, conhecendo a constante, na letra A, eu vou calcular o X quando a força for 90 aqui. Eu sei que quando a força for 60, o X é 100. Quando a força for 90, quanto é que vai ser o meu X aqui? Aumentou a força, aumenta a deformação. Então vamos lá. O gráfico mostra que em regime de deformação elástica, a intensidade da força é totalmente proporcional à deformação, pois a curva é uma reta. Então, da figura, o que a gente tem lá? Lembra? Ó, o X é 5 centímetros, 30 metros dividido por 100, então 0,05. E a força vale 60. A gente vai utilizar a lei de Hooke. Força é K vezes X. Então, a força é 60, K é o que eu quero, e o X é 0,05. Então, o K vai ser 60 dividido por 0,05. Então, eu vou ter uma constante aí de 1.200 newton a cada metro, pessoal. Ok? Então, achei a constante da mola. Na letra B, lembra lá? Ó, a força sendo F, qual vai ser a minha deformação? Qual vai ser o meu X? Então, vou para meio, ó, força constante vezes X. A força 90. O K, eu achei aqui na letra A, 1.200. X é o que eu quero. Então, isolando o X, basta dividir 90, que é o que está só, pelo 1.200. Então, eu vou encontrar 0,075 metros. Transformando isso aqui para cima, vou andar duas casas para a direita. Então, 7,5 centímetros. Ok? E por último, aí, ó, uma questão simples. Durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha para o seu abdômen. Nos arranques, o atleta obtém os seguintes resultados. Na primeira semana, 20 centímetros. Na segunda, 24. Na terceira, 26. Na quarta, 27. Na quinta, 28. Onde X é a elongação da tira, ou seja, a deformação, o aumento dessa tira. O máximo de força atingido pelo atleta, sabendo que a constante elástica está me dando K na questão, é 300, e que obedece à lei de Hooke, é em newtons. O que é que ele quer aqui? Qual foi a força máxima que ele atingiu? Quando é que ele atingiu a força máxima? Quando ele a maior deformação, que foi na quinta semana, 28. É 28 centímetros. Eu quero a força.
lei de Hooke, força é a constante, que é 300, vezes a elongação, que é 28 centímetros. 20, vou dividir para metros, vai dar 0,28. Então, vou multiplicar 300 vezes 0,28. Eu vou achar aqui 84 newtons por metros, que vai ser 84 newtons, perdão, que vai ser a nossa força, certo? Então, pessoal, isso é a nossa aula aí sobre força elástica, né? Espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, ok?